Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham em mão Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigar. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros chegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos.
Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. As escrituras sagradas falam a respeito dele. Eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram. Pois o que vou fazer agora
é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles. E foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A gente iniciou ouvindo 12, acabou que ouvimos quase o 12 todo. E aí agora ouvimos o 13, que é o estudo de hoje, né? Que é o estudo que fala dessas viagens missionárias, né? E lá na igreja de Antioquia, vários dons espirituais, né, se manifestavam. E era parte da rotina deles orar, jejuar, né? Juntos. E um desses momentos, o Espírito Santo, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para essa missão. E a gente vê aqui como eles começaram, né? Como eles começaram a propagar, né? A espalhar a palavra do Senhor por toda a região. E foi assim, a gente viu que ele começou a falar, né, desde o início lá, desde as profecias de Isaías, né, onde falou um pouco de Davi, um pouco ali, onde o povo, né, durante a permanência do povo lá na terra do Egito, né, quando ele saiu, que o Deus de Israel, né, ele escolheu os antepassados, mas eles fez aquele povo sair daquele país, né? E eles ficaram no deserto durante 40 anos. E a gente vê essa história toda, né, que eles estavam contando para que o povo cresce, né?
cresce em Jesus, essa palavra chegar até Jesus, de Davi, né, que Jesus ele é descendente de Davi, ele é da linhagem de Davi. Eu achei interessante aqui a parte que ele colocou aqui, ó, já no finalzinho, só vou comentar isso aqui, depois a gente... Aqui, ó, no 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram aos profetas. Então, assim, eles estavam ensinando o povo, os judeus ali, para que eles acreditassem, né, em Jesus, que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não sofreu decomposição, né? Eles falaram aqui também de Davi, que Davi foi ele serviu o propósito de Deus, né? Mas ele adormeceu, ele foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Contudo, né? Jesus, ele ressuscitou, ele não sofreu decomposição. E ele veio, né? Veio como Filho de Deus, né? Para nos dar a vida eterna, né? E ele nos deu muitas bênçãos. Bênçãos prometidas a Davi, ó. Aqui no 34. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Então é maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que nos ama tanto, né? Que ele deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em Atos a gente vê que era a rotina deles orar, jejuar, né? E a manifestação do Espírito Santo, ela se manifestou em Barnabé e Saulo para essa missão, né? Eles estavam ali cheios do Espírito Santo, né? Abertos ao Espírito Santo e ouvindo a voz, né? E a direção do Espírito Santo. Então, eles foram para essas viagens missionárias, eles começaram a falar da obra de Deus, né? E o Espírito Santo, ele é poderoso, né? Para fazer a gente viver esses momentos, né? E compartilhar com as pessoas. E aqui fala que após essa mensagem profética, eles partiram para Antioquia e encerraram a viagem em Derbe. Então, eles começaram a usar, como Saulo também ele era cidadão romano, ele passou a ser chamado Paulo. E aí, eles entravam nas sinagogas aos sábados, né? E eles começavam a pregar. E aí, em Antioquia, ele recebe a oportunidade para falar. E ele começou falando, né, sobre o Egito, né? Desde o Egito, desde o cativeiro do Egito, até a profecia de Davi. E aí ele começou a anunciar Jesus para os ouvintes. Então aqui o Espírito Santo, ele escolheu Saulo e Barnabé para fazer essa primeira viagem missionária. Foi aí que Saulo passou a ser chamado de Paulo. E aí eles começaram a anunciar Jesus Cristo. Aí Paulo falou sobre a morte, né, sobre a ressurreição de Jesus, explicando ao povo, né, que só em Jesus nós temos a garantia do perdão, né? E os judeus rejeitaram essa pregação. Mas, mesmo assim, eles rejeitando essa pregação, a palavra de Deus, ela se espalhou. A palavra de Deus, ela é fiel, né, para cumprir todos os propósitos
Então a palavra de Deus se espalhou, porque Deus tinha um propósito na vida daqueles dois ali, para que o projeto, né, de salvação fosse espalhado, para que todos venham ter conhecimento desse evangelho, que não ficasse ali só na Judéia ali, né, só para os judeus. O evangelho foi feito para todos, né, para os gentios também. Então é como se Jesus ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. Então ele queria que essa palavra fosse espalhada. E os que iniciaram, né, essa jornada aí de viagens missionárias foi Paulo e Barnabé. E a gente vê como eles, né, foi bem marcante essa primeira pregação aí em Antioquia. Foi a primeira missão missionária deles. Muitas igrejas, né, elas desbravam cidades que às vezes até não tem muito conhecimento da palavra, né? Tem muitas cidades aqui no Brasil ainda que não tem muitas igrejas, que não tem muitos missionários, mas assim a gente vê como é lindo, né? Quando a palavra de Deus chega e ela transforma, ela traz vida, ela traz abundância. Eu lembro de uma vez que uma amiga minha, ela foi numa viagem dessa missionária, e foi aqui no Brasil até. Eles não sei, eu esqueci o nome do cantor, acho que é Juliano Som, que promoveu uma viagem, e aí ele colocou a inscrição, né, para todo o Brasil. E aí ela se inscreveu e foi para essa viagem, uma viagem missionária, vamos dizer assim, lá para o sertão da Bahia. E aí eles chegaram nessa cidade, acho que tinha mais de 500 pessoas. Chegaram nessa cidade, armaram barracas, levaram comida, levaram. Chegaram nessa cidade, todo mundo, imagina aí, uma cidade pequena, recebendo muita gente, para quê? Para levar o evangelho. E aí eles saíram de porta em porta ali, ó, falando de Jesus, né? Salvando vidas, tirando pessoas da escuridão mesmo, porque ali tinha pessoas idólatras, tinha pessoas que não criam em Deus, tinha pessoas que não conheciam Jesus, e foi aqui na Bahia, imagina. Imagina quantos lugares, né, existem ainda sem o conhecimento de Deus. Quantos lugares pessoas ainda não conhecem Jesus. Não precisa a gente ir para Moçambique, né, para outros países, para poder fazer missões, né? A nossa missão é falar de Jesus onde a gente está. O seu campo missionário é a sua família, o seu campo missionário é o seu trabalho, o seu campo missionário é onde você está, onde Deus te plantou, é onde você tem que fazer a obra de Deus. Então a gente vê que muitas pessoas têm um sonho de ir para fora do Brasil, fazer missões, ir para África, para Moçambique, né? É lindo, é muito bom, né? Esses dias mesmo eu também participei na igreja, tinha um casal de missionários, e a gente viu assim que a vida deles era fazer essas missões, era falar de Jesus, era desbravar mesmo, né? Cidades e espalhar a palavra de Jesus. Mas aqui no Brasil ainda precisa muito. Muita gente ainda não conhece. Muita gente ainda não sabe, né? Esse desse Jesus que salva, que liberta, que cura. Muita gente ainda está com os olhos fechados, os olhos tapados ali, ó. A visão espiritual bem fechada, porque não tem alguém que chegue para falar desse amor, né? Que Deus enviou o seu filho amado, né, para morrer na cruz do Calvário, por eu e por você. Então aqui Paulo, eles foram para essa primeira
missão missionária. E eles foram escolhidos pelo Espírito Santo. E essa igreja de Antioquia, ela estava reunida em oração e adoração, quando o Espírito Santo falou, separando Paulo e Barnabé para essa missão. E este é um exemplo da importância da oração, do discernimento também espiritual. A gente deve buscar a direção do Espírito Santo em todas as nossas decisões. E o engajamento também nas orações, né? A adoração. A nossa adoração, ela traz clareza. A oração, ela traz clareza sobre o caminho que Deus tem para nós. Então, é muito importante, né? Buscar a Deus em oração, buscar o discernimento espiritual, ouvir o Espírito Santo, como Paulo e Barnabé ouviram. E aqui em Chipre, né, Paulo e Barnabé, eles partem para Chipre, onde pregam a palavra de Deus, e lá eles encontraram, teve um confronto entre Paulo e esse Bar Jesus, né, que foi o falso profeta, e ali teve uma batalha, né, entre trevas e luz, né. Deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo, que aí aqui no 10, ó, que Paulo falou assim: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos dos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Então aqui foi esse encontro, né, de Paulo e esse Elimas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, falou com ele isso. E imediatamente, né, caíram sobre ele névoa e escuridão, e ele procurava quem o guiasse pela mão. E assim, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Até as pessoas, né, esse procônsul aqui, ele era um homem inteligente, ele mandou chamar Barnabé e Saulo, né, ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas ali ele teve uma experiência, né, ele teve uma experiência, e ele foi, né, ele creu na palavra imediatamente, né. E aqui Paulo eles foram direto para Panfilha, né, e lá João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E a palavra de Deus, né, foi cada vez mais sendo espalhada, e Paulo começou a pregar, né, Paulo começou a falar. Então, assim, a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus, quando você conversa com alguém, quando você conta uma história, quando você cita, né? Você não precisa estar ali com a Bíblia para você poder falar de Jesus. Claro que a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar discernimento da palavra. Mas às vezes as pessoas não conhecem histórias simples da Bíblia, né? Como aqui esse povo não sabia, né? Que Deus, ele escolheu os antepassados, né? E da permanência do povo na terra do Egito, né? Então eles não sabiam que Deus fez com que eles saíssem daquele país, né? Eles ficaram no deserto cerca de 40 anos. Que ele destruiu 7 nações em Canaã, né? E deu aquela terra por herança ao seu povo. Então, tudo isso levou cerca de 450 anos. Mas a história continuou, né? Ela foi passada de geração em geração. Ela foi contada pelos profetas. Lá em Isaías, ele profetizou
ele profetizou o que estaria acontecendo, né? Mas mesmo assim, Paulo ele começou a falar dos juízes, de Davi, que foi filho de Jessé. Ele começou a falar a descendência, né? Desde de Davi até Jesus. Ele foi ali, ó, falando da linha do tempo de Jesus ali, ó. Então, quando chegou em Jesus, né? Aqui, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Aí ele começou a falar, né? Que João veio antes dele, que pregou o batismo de arrependimento. E quando ele estava completando a carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Tem outro que vem depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar. Então Paulo estava ali, ó, falando tudo o que aconteceu, desde Davi até Jesus, até quando tinha sido cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele. Desde quando tiraram ele do madeiro e colocaram ele no sepulcro, né? Só que ele falou também que Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, que ele não tinha sido, né? Que ele não tinha sido decomposto, né? Que ele não tinha entrado em decomposição. E aí a gente vê que o povo, todos creram, e a palavra de Deus ela foi cada vez mais propagada, né? A palavra do Senhor ela foi se espalhando, né? Os judeus eles creram, né? E muitos ali foram salvos, muitos ali foram cheios do Espírito Santo através da vida de Paulo e de Barnabé. Então essa viagem aí missionária deu muitos frutos, né? Como a gente fala, e foi assim que começou o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vê como é importante, né? Desde aquela época até hoje, a gente está aqui falando de Jesus. E cada vez que a gente fala, né, a nossa fé é renovada, a nossa fé é. Nós temos mais fé ainda, né? Naquele que morreu por nós, naquele que se entregou, naquele que foi crucificado, porque morreu em nosso lugar para nos dar vida em abundância. Amém? Alguém quer comentar? Amém. Eu vou só Do 13. compartilhar aqui rapidinho. Quer falar? Fala, pode falar. Não, Mayara, ontem eu acabei lendo o 13, né, para poder falar hoje, e na hora de colocar, eu coloquei o 12, não sei porquê. Mas amém. Vou só Pode compartilhar comentar. aqui, vamos ver se dá certo. Aqui na Bíblia que eu tenho, tem essa imagem. Tá aparecendo aí? Acho que tá, né? Tá. Deixa eu só virar. Só uma curiosidade mesmo, que aqui tem essa imagem, eu achei bacana, só que eu não consigo tirar isso, né? Não consegui. Ó, então aqui que ele fala que essa primeira viagem, eu vou até ler o que tá aqui, ó. Essa primeira viagem missionária de Paulo, então começa aqui, ó, Barnabé e Paulo, eles visitam primeiramente Chipre, esse aqui eu não tô com o mouse, não dá pra ver, mas se você ver bem aqui no Eu daí meio, ó, estava vendo. aí dá pra ver a setinha, né? A gente vê lá que começa em Chipre, que é a região natal de Barnabé, e antes de navegarem para a região sul da Ásia Menor, quando eles chegam a Perge da Panfilha, João Marcos deixou o grupo e volta para Jerusalém, que é uma coisa bacana de a gente saber, que ele deixou o grupo e voltou para Jerusalém, aí seguindo por Antioquia, depois para Icônio, Listra e Derbe, e aí Paulo e Barnabé, eles foram expulsos da cidade por líderes religiosos judeus, né? Ali por conta de inveja, essa coisa toda. E aí depois eles voltam pelo mesmo caminho que fizeram na ida. E aí eles fizeram isso para quê? Fortalecendo as novas igrejas, né? Então a gente vê que a nossa realidade hoje é muito mais simples, né? A gente faz uma reunião aqui no Zoom, no Meeting, consegue todo mundo se reunir, conversar, alinhar as coisas antes, não, né? Então ele fez o mesmo caminho retornando ali para fortalecer essas novas igrejas.
E de Atália, eles navegaram de volta para casa, em Antioquia da Síria. Aí aqui tem essa tabelinha, né? Que aí dá a referência dos versículos. Depois, se vocês quiserem, até coloco lá no. Na hora que eu colocar a gravação, eu coloco embaixo essa imagem, para quem quiser ver com calma, né? Só compartilhar esse mapinha aqui pra gente. É muito bom. Eles, como eu tô falando, né? Eles começaram essa viagem missionária, eles foram de cidade em cidade, né? Ali falando, né? E a gente vê como Deus os capacitou, né? Para poder andar, caminhar e realmente fazer, né? Essa viagem. Essa viagem foi uma longa viagem, né? Para falar de Jesus, né? Para pregar o evangelho. E mesmo com as perseguições, né? A palavra de Deus se espalhava, né? Através da vida deles. Vamos, já está 7 horas. Cris, você está aí? Você poderia concluir orando? Sim, sim. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, Santo, Santo Deus. Aleluia. Eterno Pai. Mais uma vez na tua presença, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que tens feito e has de fazer. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia, pelo presente, ó Pai, chamado hoje. Muito obrigado, Pai. Nesta hora. E mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo presente da salvação. Muito obrigado por estar mais uma vez em sala como esta, aprendermos mais de ti. Amém, Senhor. Ó Senhor, nesta manhã, nós oramos, buscamos a tua face, Senhor, em favor de todos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que clama, que chora, clama, Senhor, pelo teu nome, que possa ser socorrido, Deus. Deus vai de encontro, ó Pai, à necessidade de cada um dos teus servos que está nessa sala. Cada um dos teus servos também, Senhor, que está com o seu nome ali no WhatsApp. Senhor, que possa ser socorrido. Nós não sabemos a necessidade, Senhor, mas Tu sabe, meu Deus. Vá de encontro, Senhor, que possa ser socorrido para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos pelos Teus servos, pelos Teus pequeninos que estão ali, Senhor, no meio das enchentes, ou até mesmo no meio, Senhor Jesus, da falta de chuva, porque Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Vá de encontro, meu Deus, a necessidade, Senhor, em todo lugar, Senhor. Tu és o Deus que supre a necessidade. Vai, Senhor, de encontro, Senhor, aos missionários, Amém, aos Jesus. pastores. Vai de encontro, Senhor Jesus, a tua igreja espalhada sobre o mundo, que possa Amém. ser suprida, Senhor, a necessidade, Senhor, aonde estiver, meu Deus. Visita os irmãos que estão nos leitos do hospital. Visita, Senhor, as viúvas, os idosos, aos jovens, às crianças, Senhor. Visita os irmãos que estão indo trabalhar, aqueles que já estão, Senhor, trabalhando. Que Tu possa visitar neste dia, em nome do Senhor Jesus. Que nessa semana que se inicia, Senhor, que as Tuas bênçãos, que as Tuas misericórdias, aleluia, possa nos acompanhar. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque cremos que é de Ti que vem o nosso socorro, que é de Ti que vem as Tuas misericórdias. Vem, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Vá de encontro, meu Deus, a necessidade de cada um dos Teus servos, ó Deus. Que possa ser suprido para a honra e glória do Teu nome, que haja testemunhos, que haja, Senhor, nesta sala,
pessoas que possam testemunhar do que tu tens feito, ao adentrar nesta sala, que vidas possam Amém, Jesus. testemunhar Glória a daquilo que Deus. tu tens feito, Senhor, em nome de Jesus, que é sobre todo nome, o teu nome, Senhor, que invocamos, ó Pai. Dá-nos um dia, Senhor, abençoado, uma semana próspera, uma semana, Senhor, debaixo da tua presença. Faz assim, Senhor. Os louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Muito Aleluia, maravilhoso, né? Jesus. Iniciar a nossa semana aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele. E que essa semana seja uma semana de vitória e de bênção para todos nós. Amém. Amém, Jesus. Amém. Bom dia para todas. Vou fazer minha caminhadinha agora. Amém, Jesus. Bom dia. Bom Bom dia, paz de dia. Cristo. Amém, Jesus. Amém, bom Amém. dia.